Olá, gente, desculpa, tive um problema com a conexão da internet e precisei reiniciar porque estava aparecendo travando aqui para mim. Mas vamos reiniciar aqui. Então, boa noite, sejam bem-vindos. Vou até esperar um pouquinho o pessoal retornar que estava aqui comigo. Estava conversando com o pessoal, falando que eu escolhi falar: olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Olá, Josi, tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, eu reiniciei a live, porque tava travando a minha internet aqui. Então, vou começar a falar novamente. Talvez algumas pessoas já tenham escutado o que eu falei, mas eu vou falar de novo que eu vou gravar, tá bom? Que eu sempre compartilho a live. Então, eu tava comentando aqui que beijo, Josi, precisa vir fazer live, hein? Comigo. Então, eu tava comentando aqui que o tema da live essa semana seria sobre emoções positivas. Porém, eu decidi modificar o tema porque eu fiz uma enquete na semana passada perguntando sobre mindfulness, a prioridade que as pessoas, qual a prioridade que as pessoas davam em relação à saúde, sono, mindfulness ou aparência. E aí a maioria das pessoas escolheram como prioridade a opção saúde, em segundo lugar como sono, em terceiro lugar a aparência, e nenhuma das pessoas responderam ao mindfulness. E aí eu fiquei bastante assim, isso me chamou bastante atenção. Eu falei, nossa, isso é um tema muito falado dentro do florescimento humano, dentro da psicologia positiva, do coaching, em diversas áreas. Então é muito importante eu abordar esse tema aqui, porque até então já fiz algumas postagens falando sobre isso, mas não falei tão especificamente, igual eu vou fazer hoje aqui na live, falar um pouquinho mais sobre a importância. E aí eu também aproveitei e fiz uma outra enquete ontem, perguntando para as pessoas se elas conheciam o que era o mindfulness, se elas praticavam e tudo mais. E aí algumas pessoas responderam que não tinha nenhum conhecimento sobre isso, que nunca ouviu falar. Então, muito importante falar sobre isso. Aqui, quando a gente começa a falar sobre a questão do mindfulness, é importante a gente pensar, quando nós estamos fazendo as nossas atividades diariamente, o que se passa pela nossa cabeça? A gente tem uma quantidade imensa de atividades para fazer, muitas coisas que nós ficamos preocupados para resolver no nosso trabalho, na nossa casa. E aí quando você para você decidir, quando você para fazer alguma coisa, você presta atenção no que você está pensando, no que está passando nos seus pensamentos, o que você está sentindo? Na maioria das vezes, as pessoas estão... a maior parte das pessoas normalmente está fazendo uma coisa e está pensando em outra. Então, especialmente as mulheres têm esse hábito maior ainda de fazer isso, que é estar no trabalho, tá fazendo uma atividade no trabalho, está envolvida com projetos, às vezes está pensando na janta que tem que fazer, no filho que tem que buscar na escola. E aí, quando ela está em casa, cuidando da casa, fazendo a janta, ela está pensando no trabalho que ela tem que fazer no outro dia. Ou seja, normalmente não está pensando nas coisas que ela precisa fazer, de fato, no momento presente, no aqui e agora. E aí, a gente precisa ter uma atenção bastante grande para isso, porque são esses momentos que vão fazer a diferença no nosso bem-estar, em tudo aquilo que a gente faz. Né? A gente acaba vivenciando no piloto automático, porque a gente fica sempre pensando ou no que já aconteceu, em algo que passou, ou a gente está pensando no que vai acontecer. E não pensa no que a gente está fazendo aqui agora, não se concentra. A gente fica no piloto automático e não presta atenção e não vive, né? E aí, o que vai acontecendo com a gente? Nossos dias, eles acabam ficando um pouco cansativos, porque a gente acaba gastando uma energia muito grande, né? Pensando demais, a gente acaba gastando uma energia muito grande. A gente fica cansado, a gente pode ficar ansioso ou pode ficar deprimido e uma série de questões que podem aí surgindo com na nossa saúde. Oi, tudo bem? Uma série de questões aí que vão surgindo devido a essa falta de atenção no momento presente, naquilo que a gente está fazendo.
E aí, assim, o mundo acaba fazendo com que a gente vivencie dessa forma, né? Que a gente fique nessa acelerado, que a gente fique agitado, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí cabe a nós escolher fazer uma pausa e prestar atenção e cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que a gente está fazendo, cuidar do nosso bem-estar. E aí entra essa técnica do Mindfulness. Boa noite, tudo bem por aí? E aí cabe a nós, né, prestar atenção no que a gente está fazendo, como eu estava falando. E aí vem a técnica do Mindfulness, ensinar a gente a fazer isso, mesmo diante das atividades que nós temos que fazer, e mesmo diante dessa agitação que o mundo dessa agitação que tem o mundo que nós vivemos, que é inevitável a gente não sentir, né, não reverberar em nós. E aí, o que significa o Mindfulness? Significa atenção plena. Então, a gente ter foco naquilo que a gente faz, se envolver nas atividades que nós estamos fazendo. Como eu falei lá no comecinho, ela é uma prática que ela é cientificamente comprovada e ela começou através do budismo. E aí ela foi sendo utilizada nas outras áreas, né, de desenvolvimento humano, de terapias, na área da saúde, em diversas áreas, porque ela tem comprovação científica de que realmente ela faz bem para nós. Né? E aí, especificamente, eu comecei a dar mais atenção para esse tema. Eu ainda não trabalhava com o florescimento humano, com a psicologia positiva, já trabalhava com coaching, mas eu comecei a prestar atenção mais ou menos lá em 2015, 2016, porque aí eu comecei a ler mais sobre o assunto, porque eu tive um período que eu vivenciei uma ansiedade, um período que eu fiquei com crises de ansiedade, foram alguns meses, acho que foi mais ou menos uns 5 meses, mais ou menos em 2015, 2016, por aí. E aí, essa crise de ansiedade que eu tive me fez pensar e buscar em algumas alternativas. E aí eu comecei a ler sobre a psicologia positiva, descobri o Mindfulness e comecei a praticar. Graças a Deus, assim, como eu já leio sobre esse assunto, já faz um bom tempo, estudo sobre desenvolvimento humano, essa ansiedade ela não ficou algo grave, né? Então não precisei tomar remédio, ela foi uma crise que passou muito rápido, embora esses 5 meses tenham sido, assim, intensos, foi um período que passou, foi rápido, né? Eu fiz alguns tratamentos e tal, e aí eu comecei a praticar o Mindfulness. Só que assim, toda vez que a gente fala sobre o Mindfulness, as pessoas, quem não, né, ainda às vezes não conhece, ou quem ouve falar, pensa que o Mindfulness é apenas a meditação. E sim, é a meditação, mas existem outras práticas que nós podemos incluir no nosso dia, que são simples de serem feitas, que também proporcionam esses benefícios, que também é o Mindfulness. E é isso que eu ensino no florescimento humano, na psicologia positiva, através dos processos de coaching, tá? E aí, como que a gente vai praticar o Mindfulness? Nós vamos praticar o Mindfulness quando a gente começa a prestar atenção e deixa um pouquinho as nossas preocupações de lado, que é um desafio muito grande, né, gente? É desafiador a gente deixar as preocupações de lado, não pensar naquilo que a gente precisa resolver, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Mas a gente precisa fazer isso. E aí, uma das formas de fazer isso por exemplo, se você está no seu horário de trabalho, na hora que você sair para caminhar até o restaurante, então você prestar atenção no trajeto que você está fazendo, prestar atenção nos sons, prestar atenção no seu caminhar, prestar atenção nas batidas do seu coração, prestar atenção na respiração, prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao seu entorno. Porque isso faz com que a gente comece a se centrar mais, prestar mais a atenção e aumentar a nossa percepção das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Porque a gente começa a treinar, né? Então você presta atenção na paisagem, presta atenção no clima, né? No vento, às vezes que tá batendo no seu rosto, presta atenção no sol. Isso começa a aumentar a nossa percepção de quem nós somos, o que nós estamos sentindo, quais são os sentimentos que nós temos e por que nós estamos sentindo o que estamos sentindo. A gente começa a prestar mais atenção nos pensamentos que nós temos, quando a gente começa a fazer essas pausas. E aí isso não quer dizer
que a gente não vai ter distrações, né? Que a gente, simplesmente eu vou estar ali fazendo a minha caminhada e não vai vir nenhum pensamento, não vou me distrair, ninguém vai falar comigo. Não. Nós teremos as distrações, normalmente, né? Que vão acontecer, que fazem parte, mas nós vamos retomar, né? Então você para e fala assim, não, peraí, deixa eu voltar e me centrar aqui, voltar a prestar atenção no que está acontecendo ao meu entorno. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, boa noite. E aí a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo ao nosso entorno. E a gente começa a abrir espaço, a gente para de ficar se julgando por alguma coisa que a gente deixou de fazer. A gente para também de julgar os outros por alguma coisa que de repente alguém fez pra gente, ou prestar atenção demais na vida das outras pessoas e começa a olhar para nós. Essa prática faz com que a gente comece a treinar novos hábitos, né? É uma prática, é desafiador, muito desafiador. Mas a gente precisa treinar esses novos hábitos para que isso entre na nossa rotina e comece a melhorar o nosso bem-estar. E como que começa a melhorar o nosso bem-estar, né, com essa prática? Quando a gente começa a prestar atenção no que está acontecendo à nossa volta, que nem eu falei para vocês, a gente pode fazer isso numa caminhada, enquanto a gente está no nosso horário de almoço, a gente pode fazer isso enquanto a gente está lendo um livro, né? Concentrar ali por alguns minutos. A gente pode fazer isso enquanto a gente está ouvindo uma música ou apreciando uma paisagem. Tem diversas formas da gente poder praticar o Mindfulness. Quando a gente começa a incluir isso na nossa rotina, a gente começa a aumentar a nossa consciência sobre quem a gente é. Então, porque eu começo a me permitir a olhar mais para mim. Então, eu começo a prestar atenção. O que eu gosto? O que eu não gosto? O que me faz bem? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? E aí, a gente começa a prestar mais atenção nas coisas boas também que estão ao nosso redor. A gente fortalece as nossas qualidades, começa a perceber, sim, aquilo que a gente precisa melhorar, mas aí a gente começa a abrir espaço para buscar a melhoria. E a gente começa a crescer, se desenvolver, progredir, florescer na nossa vida, né? E quando a gente começa a prestar atenção nas coisas boas que estão ao nosso entorno, né? Porque a gente começa a abrir espaço para isso, né? Com as práticas do Mindfulness, a gente começa a criar mais experiências positivas na nossa vida, no nosso entorno, e a gente se fortalece, porque aí a gente também começa a nutrir mais emoções positivas. Assim, eu começo a prestar mais atenção em mim, buscar melhoria, ficar com a minha mente mais calma, eu começo a ter mais emoções positivas, e isso me fortalece para eu poder resolver os meus problemas, né, em qualquer área da minha vida, seja no meu trabalho, seja dentro da minha casa, seja um cuidado que eu preciso ter com a minha saúde, porque eu começo a fazer com que a minha mente ela fique mais clara, com que a minha mente ela fique mais clara, mais tranquila, porque eu estou concentrada, eu estou focando, então eu vou ter mais criatividade para resolver os meus problemas, vou ter mais criatividade para fazer o meu trabalho, para entregar os meus projetos, para conversar com as pessoas, porque eu estou dando espaço, né, como se eu estivesse dando um descanso para minha mente naquele momento que eu estou praticando Mindfulness. Isso recarrega a nossa energia, isso faz bem pra gente em diversos aspectos. É muito importante a gente fazer isso. E aí, como eu falei para vocês, quando a gente está fazendo tudo isso, a gente começa a olhar mais a gente começa a ter um olhar maior para as coisas boas, a gente nutre as emoções positivas. E uma das emoções que mais são nutridas nesse momento são a emoção da serenidade. Então, todo mundo fala assim, eu vou praticar o Mindfulness, eu vou ficar com a minha mente calma, com o meu coração calmo, vou ficar sereno. A gente vai começar a ter um sentimento ali de quietude mesmo, de calma, de tranquilidade. E o que é a serenidade, né? A serenidade é a gente começa a aceitar as coisas como elas são, a entender quais serão as reações que eu devo ter e pensar, né, nas reações que eu vou ter, quais são as consequências das minhas ações. Começo a prestar mais atenção em como eu vou lidar com as situações que chegam até mim. E assim, prestar atenção e ter mais equilíbrio para lidar com tudo isso, né? Então, eu não vou simplesmente me deixar levar por um sentimento que eu tenho. Porque o que acontece?
A gente interpreta as situações que acontecem na nossa vida baseado naquilo que a gente está sentindo. Então, às vezes eu tô triste, por exemplo, e eu acordo, o dia lá fora pode estar lindo, mas eu vou olhar e vou falar assim, nossa, esse dia hoje não tá legal, e eu vou achar que tudo tá ruim, mas é uma percepção minha. Olá, tudo bem? É uma percepção minha. A mesma coisa acontece quando eu estou muito bem, lá fora pode estar chovendo, pode estar um céu escuro, que eu vou achar que o dia está lindo porque eu estou me sentindo bem. Porque é uma interpretação que eu tenho a partir das minhas emoções. Mas quando a gente começa a aumentar a nossa percepção, que nem eu falei, a consciência de quem eu sou, de que eu gosto, de que eu não gosto, o que está causando esses sentimentos em mim, eu vou pensar um pouco mais. Então, eu vou ter um pouco mais de discernimento para poder pensar sobre as coisas. Então, eu não vou simplesmente me deixar levar pelas minhas emoções. Eu vou observar o que está acontecendo à minha volta. Vou ter discernimento, vou ter critério para tomar decisões. Porque eu vou entender que é uma coisa que está acontecendo dentro de mim. Que não é com todas as pessoas. Está acontecendo comigo. Então, eu modifico, eu aumento a consciência sobre mim. E também começa a ter uma consciência maior sobre as pessoas que estão ao meu redor, sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor. E eu vou tendo atitudes e ações mais positivas. Então, isso é muito bom, né? Tá fazendo sentido pra vocês? Hoje eu tô falante, né, gente? Não tô nem respirando pra falar. Então, isso tudo a gente pode escolher fazer, né? São escolhas que a gente faz. Eu posso escolher prestar atenção, embora seja desafiador. Se eu treinar isso, eu consigo. É um treino. E isso, gente, todas as pessoas podem ter acesso hoje em dia sobre como praticar o Mindfulness, porque tem internet em todos os lugares, tem vários grupos que ajudam as pessoas a praticar, né, entender a importância do Mindfulness. E aí, gente, essa que eu falei pra vocês agora foi a cultivar a emoção da serenidade, né, que ajuda muito a gente a fazer isso, a desenvolver a inteligência emocional, que a gente também ouve tanto falar, né? A importância que tem, né, de ter inteligência emocional. Tem a serenidade, que é a principal, e tem muitas outras, né, que é a alegria, a inspiração, a contemplação, o interesse, a esperança. Tem muitas emoções aí que vão sendo cultivadas e vão nos fortalecendo para lidar com todas as situações. A gente se torna mais resiliente para resolver algum problema, alguma dificuldade, né? Começa a ter mais paciência, às vezes, para esperar as coisas, né, acontecerem, porque às vezes a gente fica muito afobado para resolver uma coisa. Quando a gente começa a praticar o Mindfulness, a gente começa a ficar um pouco mais calmo e entender que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. Isso também é ser sereno, tá? E aí tem uma força que se chama a apreciação da beleza, que é uma força de caráter, que ela fala sobre a gente olhar aquilo que é belo, né, o que está à nossa volta. Aí tem até a carta aqui, ó, que eu vou ler para vocês para explicar o que faz, né, quando a gente pratica o Mindfulness, o quanto essa força ela começa a aparecer, né, na nossa vida, ó. Apreciação da beleza e da excelência. Ela faz a gente perceber e valorizar a beleza e a excelência onde quer que se manifestem, mesmo no que é diferente e não convencional, elevar-se e deixar-se inspirar pelo que é belo. Então, é super legal, né, essa força. Quando a gente começa a ter um olhar para as coisas que são bonitas, que nos fazem bem, apreciar o que é belo, seja a natureza, seja um ato de bondade que a gente vê de alguém ajudando alguém, seja uma criança sorrindo, um animalzinho de estimação brincando, seja aquilo que uma arte mesmo, né, uma obra de arte, seja uma música que a gente escuta, que a gente gosta, que a gente fala, nossa, o quanto isso é bom, né? A gente começa a desenvolver esse olhar para aquilo que é belo e o quanto isso torna a nossa vida bela também, né? O quanto isso facilita a gente se relacionar com as pessoas, o quanto isso faz com que a gente se olhe também de uma maneira diferente, né? Porque se eu começo a cultivar as emoções positivas, eu começo a ter um olhar mais positivo sobre as coisas belas que estão ao meu entorno, se eu estou mais sereno, eu também vou começar a ter mais amor comigo mesmo, eu vou ter mais autocompaixão comigo mesmo, então eu vou entender quando eu tenho dificuldade,
eu vou reconhecer as minhas qualidades e vou ter cuidado comigo também, né? Tudo isso vai acontecendo quando a gente pratica o Mindfulness. E essas experiências, elas parecem que são simples, né? Embora elas sejam simples, elas fazem mudanças, assim, bastante importantes se a gente começar a praticar e incluir isso como uma rotina. Elas fazem grandes mudanças na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de se comportar. E isso vai levando uma modificação para os ambientes onde a gente estiver, porque a gente vai se relacionar melhor com as pessoas, vai desenvolver melhor, né? Vai melhorar a nossa performance no trabalho, né? Vai produzir mais no nosso dia. A gente vai estar bem com a gente mesmo e vai começar a fazer aquelas pausas que são importantes e necessárias para a gente se recompor e ter atenção naquilo que a gente realmente tem que ter atenção, né? Dar atenção para as nossas atividades, estar no momento presente, que é tão importante para nós, né? E aí a soma, olá, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí a soma dessas experiências, né, que a gente começa a praticar o Mindfulness, nessas pequenas ações que eu dei alguns exemplos para vocês, elas vão gerar uma mudança, né, na nossa vida. E isso é muito positivo, porque são são mudanças que parecem, são hábitos que são sutis, são práticas que são simples, mas as mudanças que elas geram, né, com o passar do tempo, vai fazer toda a diferença aí, para a forma como a gente olha para nós mesmos, para nossa saúde, para o nosso bem-estar em todas as áreas da nossa vida, tá? Vocês têm alguma pergunta, pessoal? Tá todo mundo tão quietinho hoje, só eu falando aqui. Alguém faz a prática do Mindfulness que tá aqui me ouvindo? Vocês que estão aqui comigo? Deixa eu ver se alguém fala comigo. E aí, uma das principais, assim, práticas, né? Um dos principais pontos que a gente precisa ter atenção para praticar o Mindfulness, para a gente se concentrar, é a gente prestar atenção na nossa respiração. Chegou agora, né? Eu já tô quase acabando, que já tá dando quase os 30 minutinhos, Nádia. Mas assim, assim, que a gente precisa prestar bastante atenção é na nossa respiração. Então, quando a gente está fazendo uma atividade que a gente percebe que a gente está agitado, que a gente está pensando em outras coisas e não está focando naquilo que a gente está fazendo no momento, a gente senta, respira, sabe? Começa a prestar atenção, pensa em algo bom, volta a atenção para aquilo que está fazendo, para concentrar. E assim vai, as distrações elas vão chegar, mas a gente vai incluindo aos poucos esses hábitos na nossa rotina, naquilo que a gente faz, e aí a gente vai conseguir perceber a modificação que isso vai trazer aí diariamente, tá? E aí tem várias outras formas de praticar o Mindfulness, né? Além da meditação, né, que existe, tem várias formas aí, tem diversas meditações no YouTube, tem para todos os gostos. E tem essas práticas também do florescimento humano, que algumas eu já compartilhei com vocês aqui. Então, prestar atenção na hora que você está caminhando, né, em tudo que está acontecendo no seu entorno. Você dedicar, se você decidir que você quer ler um livro, então você ficar alguns minutos ali concentrado e realmente prestar atenção naquilo que você faz. A Josi perguntou pra mim aqui, ó. Ô, Josi, você é de Roraima, né? Só confirma pra mim, que esses dias eu tava aqui pensando, ó. Então, ó, tem uma frequência para essa prática, tipo fazer um período e dar uma pausa, depois retoma novamente. Olha, você pode sim escolher um horário para você fazer isso, porque aí isso fica mais fácil para se tornar um hábito. Então, por exemplo, você fala assim, eu quero praticar uma caminhada. Eu vou falar que é algo bastante fácil, que todo mundo tem facilidade, né, para fazer isso. Eu quero fazer uma caminhada. Então, todos os dias, 8 horas da manhã, ou seja lá, né, a hora que você quiser, eu vou caminhar. E aí eu vou praticar esse mindfulness, de prestar atenção na minha respiração, no que está acontecendo no meu entorno. E aí você pode definir o tempo que você quiser. Você pode falar, vou começar a fazer isso por 15 minutos. E depois você vai aumentando a quantidade de tempo, conforme você vai conseguindo se concentrar mais, entendeu? Você também pode fazer isso todos os dias.
Por exemplo, você vai fazer comida, uma coisa simples, né, que pode acontecer. Você vai lá fazer, pode acontecer não, o que acontece na maioria das vezes, né, gente? A gente precisa se alimentar, a gente vai lá e vai fazer janta. Então você vai e presta atenção no que você tá fazendo, nos temperos que você tá colocando na comida, sabe? Em cada detalhe, no que você realmente, sabe? No cheiro da comida, no, que tá, no som do fogão, sabe? São coisas simples, mas que ajudam a gente a treinar a concentração. E aí a gente vai levando isso para outras, replicando esses hábitos para as outras áreas da nossa vida, para as atividades que a gente faz diariamente. Ai, que legal, vou compartilhar. Ai, que tudo, hein? Deixa eu... eu vou compartilhar esse vídeo com a minha equipe de trabalho, estou amando tudo isso. Ai, que legal, gratidão. Vai ajudar bastante, viu? Ajuda muito. Dá para fazer muita coisa. E faz uma diferença imensa, né? Porque quando a gente começa a praticar o Mindfulness, com esses hábitos que são simples. Eu sei que, embora seja simples, ele é desafiador. As pessoas elas ficam mais produtivas, mais criativas, o ambiente também fica mais agradável, porque as pessoas elas começam a se sentir melhor, né? Porque ela fala, nossa, tô conseguindo me concentrar mais, tô me sentindo mais feliz, mais alegre. E aí ela vai expandindo isso para as atividades que ela faz, para o ambiente. É muito importante. Ô, Josi, você é de Roraima? Eu te perguntei, né? Você tá em Roraima, não é? Gente, tô me achando muito chique aqui. Com a Josi de Roraima. A Nádia tá aí ainda? Você tinha falado que não conhecia muito bem o que é, né? O Mindfulness. Deixa eu ver aqui. Te respondi, Josi? Com certeza vai ajudar muito, viu? Você conseguiu entender um pouquinho, Nádia, o que é? E a importância de praticar, que é a atenção plena. A gente pode praticar isso em atividade, incluir isso nas nossas atividades diariamente. Oi, Isa, tudo bem? Eu tô quase finalizando a live já. Mas vai ficar gravada, tá? Depois, se você quiser dar... Ops, quase que eu fechei aqui. Quiser dar uma olhadinha lá, depois eu vou compartilhar no meu feed um pouquinho do que é compartilhar essa live aqui sobre o Mindfulness. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, se alguém tiver alguma dúvida sobre... Tudo bem, Isa? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa de como praticar, sobre as coisas que eu falei, se de repente eu não falei algo que você estava querendo, né, tirar dúvida e eu não falei... Ah, que legal, obrigada, compartilha sim, gratidão. Ai, gente, olha, eu tô com a Josi aqui, ela é lá de Roraima, ela já fez uma live comigo, ela tem um projeto lindo para ajudar mulheres que sofrem a questão de abuso, é isso, né? Como é que fala, Josi? Explica pra mim aqui, escreve pra mim pra poder falar com o pessoal. É bem legal o trabalho que ela faz, gente. Ela atinge um grupo bem grande de mulheres e de meninas e jovens que precisam de apoio aí. Depois eu vou compartilhar também o projeto dela lá no meu story para vocês verem. É bem legal o trabalho que ela faz. Josi, vem fazer live comigo para você explicar o seu projeto. A gente fez live o ano passado, né? Isa, você também tinha que vir aqui, né? Fazer uma live comigo. Só tô te observando, viu? Você não veio fazer live comigo ainda. Escolher um tema bem legal. Tá bom, gente? Então é isso, galera. Para quem quiser aprender mais sobre as práticas do Mindfulness, florescimento humano, eu ensino isso nos processos de coaching. E também no meu grupo Florescer na Prática. E compartilho também no meu feed aqui, né? Uns conteúdos, no meu story. Sempre tô falando sobre esses temas. Para você que tem interesse em aprender mais. Violência contra as mulheres. Isso. O projeto da Josi, o projeto SOS, ela ajuda, tem um projeto voltado para violência contra as mulheres. Gente, é um trabalho incrível. Você fez um trabalho, foi com a Boticário ou com a Natura, Josi, que você fez? Uma propaganda que você levou esse tema. É bem legal, gente. Acompanhe a página dela lá, viu? Depois você me fala e a gente combina de fazer a live, tá? Pra você vir falar um pouco mais
Eu acho que é bem interessante a gente falar sobre esse tema, abordar, né? Trazer informação para as pessoas. Então, pessoal, boa noite. Boa semana. Semana que vem estarei aqui novamente. Venham conversar comigo. Se vocês tiverem... podemos encerrar os 21 dias de ativismo com uma live. Tá, eu te chamo lá no direct pra gente conversar. Ou se não, você me manda um oi aqui no meu WhatsApp e aí a gente conversa, tá bom? Sobre a live que você tá fazendo, né, esses 21 dias. Tá bom, vamos conversar sim, eu acho que vai ser bem legal. Vai fazer bastante diferença aí levar essa informação. E eu gostei muito de fazer live com você no ano passado, foi muito bom, foi muito importante também. Na Natura, né, ela fez um trabalho com o pessoal da Natura falando sobre a violência contra a mulher. Olha que mulher chique essa Josi, gente. Ela é lá de Roraima. Olha, eu amo a internet, porque, assim, eu acho que seria muito difícil eu encontrar com a Josi em outro lugar se não fosse pela internet. Conheci ela aqui pela internet. Olha que maravilha, gente. A internet é tudo de bom, né? Pessoa lá em Roraima, olha que máximo. Então tá bom. Pessoal, boa noite, bom descanso. Fiquem com Deus, tá? E quarta-feira tem live pra gente poder manter nossas conversas aqui toda quarta-feira à noite. Se tiverem alguma sugestão de tema, me envie, tá bom? Que eu vou adorar atender vocês. Então, boa noite, se cuidem. E gratidão por estarem aqui comigo. Tchau, tchau.